sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sexta-feira, aquele dia que você já sabe, o dia mais gostosinho da semana, aquele dia que sugere, né, um sexo ou não. Aí eu já logo de cara lanço a pergunta, pode sexo? Porque está começando agora esse programa aqui, a gente faz especialmente para vocês usarem e abusarem. E vamos começar falando um pouquinho sobre fungos, bactérias, infecções sexualmente transmissíveis e até o câncer. São algumas das consequências trazidas pela má falta de higiene íntima, vamos colocar assim. Esse é o tema de hoje. Aqui no Pode Sexo, as já conhecidas Aparecida Colepículo e Natália Mian. Olá, Gente, Muito boa tarde. bem-vindas. Obrigada. Que bom que vocês voltaram, as duas. Que bom, Voltamos. estamos felizes de estar aqui. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa falta de higiene íntima e as consequências que podem trazer. Existem dúvidas quando o assunto é esse? Na opinião de vocês? Sim, tem muitas dúvidas. Inclusive, essa dúvida veio a partir do nosso episódio da educação sexual, que lançaram uma pergunta sobre a higiene íntima e autocuidado. E aí a gente resolveu trazer esse tema hoje para falar sobre isso, porque a gente acha que a gente sabe lavar, mas não sabe, né? Normalmente não sabe. Ou não sabe, ou às vezes não lava, porque tem medo. Falta de Teoricamente, conhecimento, né? com certeza. Teoricamente, não sei se dá para apontar isso, entre o homem e a mulher, existe aquele que é mais relapso nessa questão? Nossa, aí é difícil. Não, eu acho que Empata. assim, empata, né? Tá. Tem algumas mulheres que acabam não se limpando pelo próprio tabu de não se tocar, né? Porque a gente tá cansado de ver. Homem vira e mexe, ajeita o pênis e tá tudo bem. Uma mulher vai pôr a mão na vulva, tira a mão daí, menina. Principalmente uma menina, né? Tô falando assim, mulher não, mas criança. Então, assim, tem mais essa questão do tabu. Mas a questão da higiene acaba pegando Os dois lados. os dois lados. Você falou dos homens, na verdade, o pênis, para ele usar o banheiro, ele tem automaticamente que colocar a mão, correto? Exatamente. E essa mão, ela pode ter passado por inúmeros lugares. Isso. E começa pelo simples fato de, gente, tanto homem quanto mulher. Tá. Indiferentemente. Vai no banheiro, lava as mãos antes É de ir mesmo? ao banheiro. Olha! Né? Porque assim, você pegou na maçaneta, você fechou. Quantas pessoas pegaram naquela maçaneta? Você vai levantar a tampa do vaso sanitário. Quantas pessoas pegaram? Então, ajeita o banheiro, lava a mão, vai. Você vai pegar no seu pênis, você vai pegar na sua vulva. Então, assim, higiene é tudo. Sempre falo para os meus pacientes, leva um alquinho. Espirra no vaso sanitário, senta para limpa ali, né? Ai, mas não dá para lavar a mão. Passa um álcool. E depois que passou o álcool, lavou a mão, não vai pegar nesses lugares de novo antes de pôr a mão, né? Claro. É só hábito meu. Eu chego, pego um pedaço de papel, fecho a porta, levanto o vaso sanitário, lavo as minhas mãos, faço a higiene que tem que fazer e aí vou ao banheiro. Saiu do banheiro, gente, também lava a mão, né? Porque aí homem é rei, né? De não lavar as mãos depois que sai do banheiro. Eu não sei qual é o problema com eles, né? De não lavar as mãos. Água, mas... talvez? Não Pode sei. ser. Acho que talvez eles pensem que como ele só põe a mão mais para trás, não teve contato Não tem com urina. contato, não sei. Porque, teoricamente, nós mulheres temos mais contato, porque a gente se limpa mais vezes, Sim. né? O homem não, ele pega o nosso Braulio. A gente batizou, tá, gente? Braulio. Depois Esse é o Braulio. antes de terminar, nós vamos apresentá-los respectivamente. Então, ele pega aqui, né? Ele fala assim, tá tudo bem, tem Tá. nada, certo? Mas tem, gente, tem contato. A gente tem bactérias que fazem parte do nosso corpo e para nós não tem nenhum mal, não faz nenhum mal desde que nossa imunidade esteja bem, mas para o outro pode fazer, Claro. né? Por isso que a gente também fala, vai ter relação sexual, teve relação sexual, toma banho, se limpar, né? É uma coisa simples, básica, antes de ter relação sexual. Claro que não precisa.
Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, não, peraí, que eu vou tomar banho. Não é isso. Não é isso, mas assim, você vai Tem que sair encontrar com correndo. alguém, exatamente, você vai encontrar com alguém, você sabe que você vai transar, gente, cuidadinho O mínimo. é o mínimo, né, Cidinha? Porque... Veja, isso é autocuidado, mas isso é cultural, né? Assim, é passado por gerações. Então, assim, são os pais que não têm essa informação, que não ensinam os filhos, que serão adultos que não passarão para outras pessoas. Então, assim, alguém tem que aprender no meio desse caminho aí, porque não é uma coisa que embora hoje está muito divulgado, né, Márcia? Ainda não é uma coisa que as pessoas procuram. Sabe? Lavar a mão antes, lavar a mão depois. Sim, mas tudo é falado, é colocado de uma maneira de saúde, e questões de saúde. Sim. Mas como são órgãos sexuais, o buraco é mais embaixo, Isso, né? vem aquele tabu, né? Meu Deus, mas eu vou mexer, como que eu vou lavar? Como que eu vou ensinar meu filho, minha filha? E por muitas vezes nem os pais sabem como lavar o deles e não lava corretamente dos filhos. E os filhos também não aprendem, né? É como eu disse, é uma questão cultural, geracional aí. Então, vou aproveitar o seu alerta e já mandar o recado aqui para os pais. É em casa que a gente aprende esse tipo de coisa. É em casa que a gente aprende tudo, né? Verdade. A gente aprende tudo. A educação sexual, lembra que a gente falou lá no episódio de educação sexual? Exato. Começa desde pequenininho. Então, os pais fazem desde pequeno. E a higiene íntima, ela é parte da educação sexual. Parte de autoestima. Eu me cuido, eu me lavo. A forma como eu me lavo. Tudo isso vai interferir depois lá na relação sexual, na vida sexual. Bom, vamos falar um pouquinho da vulva? Vamos dar uma atenção para ela? Que aqui a gente batizou de vuvu, né? Isso, nossa, meninas? Vuvu. Vuvu, tá? Não é vovô, é vuvu, tá? Por favor. Só para alertar. Hoje existe muito no mercado os sabonetes íntimos. Isso. É recomendado? Aí vem a questão. Desde que seja um pH adequado. Normalmente a gente fala para ser um pH neutro, tá? Para não agredir essa vulva. O pH vaginal ele é um pouquinho mais ácido, então tem que ser um pH mais neutro. Por isso que falam até dos sabonetes glicerinados. Mas existem algumas marcas muito boas no mercado que, se alguém tiver dúvida, pode mandar mensagem que eu vou falando, só para não ficar falando aqui das marcas. Fazendo publi. Exatamente. E tem o jeito certo de lavar. Começa aqui. Deixa eu pegar a nossa vuvu aqui. Deixa eu virar. Primeiro, a vagina, que é aqui a parte de dentro, né? Aqui é a vulva e a vagina é aqui dentro. A vagina, ela é autolimpante. Então, assim, não existe necessidade alguma de lavar por dentro. Não é para pegar sabonete e passar aqui. Vai machucar também, né? Por favor. Tem aqueles muito limpinhos. Tem aqueles exagerados. Tá. Uma coisa também do sabonete em barra, a chance de contaminação no sabonete em barra é maior. Então, a gente recomenda um sabonete líquido, tá? Então, onde nós vamos lavar? Nós vamos lavar a vulva, os grandes lábios, os pequenos lábios. Então, tem que afastar um pouquinho, lavar, afasta um pouquinho, lava. No clitóris, também afasta e lava. Gente, com cuidado, tá? Não é? Então, tá? Movimentos leves, certo? E nunca de trás para frente. É igual o limpar, né? O se limpar. É de frente para trás. Tá. Então, é do mais limpo pro mais sujo, né? Teoricamente, a região anal tem mais bactérias. Teoricamente, não. A região anal tem mais sujeira, vamos dizer assim, do que a região vaginal e a região peniana, tá? E essa é uma região extremamente vascularizada, inervada. Então, você tem que lavar com cuidado. Acho que todo mundo já percebeu que fica aquelas... dobrinhas. Nas dobrinhas fica aquela coisinha branca, né? É isso que a gente tem que lavar. Tanto na vulva quanto no pênis. E lavar com cuidado. Em ambos. No homem também. Baixar o prepúcio aqui, puxa. E aí lava. Porque isso aqui encobre a glande do pênis, né? Então, assim, você tem que baixar. Não é só fazer assim, ó. Tá? Então, baixa.
lava, higieniza toda essa região, também com sabonetes de pH mais neutro, Tá. tá? Nada de coisas mirabolantes. Tem gente que fala, usa Perfume, por jamais. exemplo. Tá. Não, porque você vai interferir. Isso pode te dar uma alergia. Gente, e todo mundo tem cheiro, tá? É. Todos nós temos cheiros, cada pessoa e cada fase hormonal a gente tem cheiros diferentes também. Ok. E tá tudo bem. Se você se lava corretamente, vai Tudo ficar certo. tudo em ordem. Existem alguns especialistas que falam que só água já tá bom. Suficiente. É o suficiente para lavar a parte da vulva, a parte do pênis, tá? Ainda é aquele... Questionamento. Mas assim, sabonetinho, um pH neutro, Tudo tá certo. ótimo E a minha também. dúvida, agora eu vou lançar a minha dúvida. E o óleo de coco, que falam pra passar óleo de coco? Todo mundo já... Alguém já Eu só pegou o instiguei ela rótulo? de propósito. Vamos lá. Alguém já leu o rótulo do óleo de coco? Não, eu sei que hoje em dia ele tem inúmeras utilidades. O óleo de coco tá escrito assim, uso culinário. Ai, Vera. Mas há quem até passa no cabelo, né? Tem, então assim, você Cabelo. passa no cabelo. Eu passo no cabelo às vezes. Enquanto não... Passava. Enquanto não tiver estudos que comprovem que eu posso usar esse óleo de coco em vulva, em pênis, seja onde for, e que isso não vai trazer nenhum dano, eu não indico pra ninguém. Tá. Porque até tem algumas indicações de óleo de coco pra lubrificação, né? Tem também. Vai usar, se você pegar óleo Não de sabia coco, disso. se você pegar o óleo de coco e pôr uma camisinha dentro do óleo de coco, a camisinha se desfaz. Ó o perigo! Ó o perigo. Então, assim, pode ser que daqui 5 anos eu volte aqui e fale, gente, olha, hoje a gente já sabe que o óleo de coco pode e faz bem. Por enquanto, a gente não sabe. Não tá liberado. Então, assim, como que eu vou indicar alguma coisa para alguém que a gente não sabe se faz bem ou se faz mal? E no rótulo tá escrito uso culinário. Então, assim, a empresa diz que é para usar para cozinha, culinário. Por que que eu vou querer passar em outro lugar? A chance de dar uma alergia é grande. Também, a gente não sabe, cada corpo é um corpo. Esses produtos que são feitos para vulva, para pênis, eles são estudados para. São feitos testes para, né? Então, assim, cuidado, principalmente com camisinha, tá, gente? Que a camisinha se desfaz. Ouvindo a Natália falar, me veio à mente o seguinte: a gente sabe, acho que a gente já foi até dito aqui por você, inclusive, Cidinha, que os órgãos sexuais, eles são vistos muitas vezes pelas pessoas como órgãos sujos. Sim. E aí, nesse processo de limpeza, como desvincular uma coisa da outra? Então, aí é que entra toda uma educação sexual, como a gente fala, né? Porque se ele é visto como sujo, como errado pôr a mão, uma coisa que já veio lá de uma construção de educação. E aí, quando chega pra gente na clínica, é que a gente tem que desconstruir e tratar isso. É uma reeducação. Porque ele não é sujo, como a Natália disse, cada um tem o seu cheiro. Sim. Mas quando se educa, assim, é um órgão sujo, é justamente já no sentido de bloquear uma evolução sexual, sabe? De pensar em. Para a menina, principalmente, olha, eu vou falar que é sujo, que não pode pôr a mão, para daí ela já não se enveredar por uma vida sexual, talvez, muito cedo. Ou Tá. nunca, né? Às vezes Sim. acontece. Exatamente. Ou nunca. Então, é essa a questão, porque não é sujo. Tudo é sujo. Se eu não lavar a mão, se eu não Sim. lavar o braço, fica Tudo tudo muito é. sujo, Tudo né? Hoje em dia tem uma moda, vamos dizer assim, uma tendência, algumas mulheres que são públicas dizerem que não usam calcinha. Como é que é isso? Eu já, por exemplo, ouvi de um GO que para dormir o recomendado é você não usar, mas em termos de higiene, há malefícios ou há benefícios? Primeiro, dormir sem calcinha, todo mundo deve dormir, Tá? tá? Porque dá para respirar, secar essa região, É né? até confortável, né? Eu acho. É uma delícia, gente. Dormir sem calcinha é vida. Agora pensa você com uma calça sem calcinha, aquela costura É, ali.
Machuca. Aquilo pode machucar, pode dar algumas fissuras, né? Então, assim, você tem que ter cuidado, um autocuidado. Onde você vai sentar? O que que você vai ter de contato ali? Porque as nossas bactérias são nossas, fazem parte do nosso corpo, os nossos fungos são nossos, fazem parte do nosso corpo e não faz mal algum, desde que minha imunidade esteja lá, ok. Mas aí eu sento numa cadeira. Quantas pessoas sentam numa cadeira? Quantas pessoas sentam num sofá? Né? Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados. E eu sempre falo, usa uma calcinha de algodão que a pele transpira melhor, uma cueca de algodão que a pele transpira melhor também, né? Respira melhor, tomou banho, enxuga, não deixa ficar úmido, porque a chance de juntar mais bactérias ali é maior. Então, cuidado com o uso, aliás, o não uso da calcinha, Tá. né? Principalmente porque você tá Sim. Tá exposto. Exposto. Você tá exposto. E quando você não tá exposto, você tá com calça, você pode ter costuras que podem te machucar, Pegar. Tá. né? Claro. Pensa uma costura ali o dia inteiro. E você se movimentando, E você porque se você não vai ficar movimentando. parado, né? Exatamente. E Agora- cruza a perna, descruza a perna e senta. Sim, Isso machuca também, né? claro. Vamos ao ponto que eu mais gosto, que é a questão da relação sexual e essa falta de higiene. Uhum. Até que ponto uma coisa interfere na outra? Acredito eu que negativamente, né? Na verdade, assim, vou falar um histórico dos casos quando a gente pega. Então, geralmente, nós temos históricos, assim, fala de mulher, depois você fala do câncer dos homens, Aham. né? Então, é uma mulher que ela não foi educada para tocar a própria região íntima e lavá-la. Hum. Depois, ela já cresce com o fato dela não se tocar. Então, ela não se conhece. O não se conhecer gera outras questões, porque depois também o outro não sabe exatamente como tocá-la. Aí, com a parceria, ela não tem prazer, que é um episódio que a gente vai falar sobre a questão da anorgasmia também. Então, percebe como uma coisa leva a outra? Uma coisa puxa a outra. É uma coisa. consequência, né? E aí, uma falta de higiene, muitas vezes a mulher, o homem, não sabe se limpar corretamente. E tem consciência disso. Olha, eu cheiro mal, tá sujo, ou já tem uma doença, uma infecção. E aí também interfere lá na vida sexual, porque não tem um prazer, tem vergonha, né? Uhum. Muitas vezes se bloqueiam. O outro também fala assim, ai meu Deus, né? Socorro. Assim, socorro, né? Então você tem que se cuidar para si e para o outro, já que você terá uma relação sexual, né? Claro. Então, É como a Nath disse, tem que tomar banho, né? Porque não é só a questão da região íntima, né? Você vai sair com uma pessoa, tá um cheiro lá de CC, um cabelo oleoso. Tudo isso interfere depois. Claro que a gente não precisa de uma higiene 100%, Sim. né? Mas acho que é um mínimo. O mínimo precisa ser feito. o mínimo. Você vai precisa falar ser. dos homens? Isso. Não, é que assim, tem um dado, eu trouxe até escrito aqui, porque são números, a gente não lembra, né? Em 2022, o último dado que tem são de 1.933 casos de câncer de pênis. E dentro desses cânceres de pênis, 459 amputações. Você, homem que está assistindo, já pensou precisar amputar seu pênis por falta de lavá-lo? É demais, né? É demais. Esse câncer de pênis, normalmente, ele pode ser ocasionado pela falta de higiene. Pelo aquele homem que não baixa o prepúcio, daí forma o esmegma, né? Que forma aquela Branquinho. coisinha branquinha. Isso pode gerar uma amputação. É aí que a gente pode encontrar o HPV, porque o HPV acomete tanto homens quanto mulheres. É que na mulher a gente fala muito pela questão do Papa Nicolau, pela questão do câncer de colo. Então, assim, ali as mulheres têm que fazer Papa Nicolau sempre, tá? Hoje em dia tem a questão da vacina do HPV, lembrando que a vacina, ela cobre alguns tipos do HPV, não todos. Então, tomar a vacina não elimina fazer os exames de rotina, fazer o Papa Nicolau, ir no ginecologista, tá? Só que no homem as pessoas pouco falam do HPV, né? E o HPV
pode causar esse câncer nos Sim. homens. Então, gente, lavar, higiene, né? Sim. Ah, mas eu uso camisinha. Tá, mas isso não impede de você lavar pênis ou vulva. E o HPV não é só questão de camisinha, é mucosa com mucosa. Então, se eu uso camisinha, mas eu encosto pele com pele, eu posso pegar se eu tenho HPV, tá? Então, a gente tem que cuidar. E esses números, as pessoas podem pensar assim, ai, 459, só isso? Pouco, Pouco. Pergunta pra pessoa que tá sem pênis se é pouco. Pergunta pra um homem o que ele sente. Olha, aquele fulano precisou amputar o pênis porque ele não limpa o pênis direito. Oi? É uma coisa básica, né? É até surreal, né? É surreal você falar sobre isso, né? E assim, nesse sentido, acho que nós mulheres temos um pouquinho mais de vantagem, porque como, apesar de toda a repressão sexual, nós somos levadas ao médico mais cedo também. Exato. Sempre. Que, tem que tomar anticoncepcional, né? Nós temos menstruação, então precisa ir lá no médico para ver se tá tudo bem, muitas vezes tem dor. E aí acaba fazendo os seus exames de rotina. Sim. Os homens não têm esse hábito de exames de rotina. Historicamente, os homens vão menos ao médico, né? Também tem isso. Vão menos. A pessoa que não está com uma vida sexual ativa não significa que não precisa lavar, né? Muito pelo contrário. Higiene sempre. E também não significa que não precisa fazer exame de rotina. Ok, claro. Tá? Porque às vezes as pessoas entendem assim, eu já recebi alguns pacientes. Ai, mas eu não tô transando, eu não tenho relação sexual. Pra que eu vou no ginecologista? Pra que eu vou no urologista? Saúde. Você não vai ao médico porque você tem ou não tem relação sexual. Existem várias outras patologias que você tem que olhar independentemente da relação sexual, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho disso também. E tirar essa questão do tabu que, ai, meu Deus, a menina tá indo com 15 anos no ginecologista porque ela vai transar? Não, gente, é saúde. Mas essa mentalidade, então... Mulheres menstruam, né? Sim. E a gente tem que cuidar disso, a gente tem que ver esses níveis hormonais, assim como tem que ver no homem também, Sim. né? Então, assim, tanto pai, mãe, tanto menino quanto menina tem que levar ao médico especialista. Ah, tá indo no pediatra? Então converse com o pediatra. Olha, quando que é a hora de cada um ir para o seu especialista? Sim. Aí ele vai orientar, ou até mesmo o pediatra, que é o que cuida dos adolescentes, né? E aí, quando que eu tenho que encaminhar ou não Para um especialista. essas crianças, esses adolescentes, né, para um especialista? Cidinha, a gente falou muito da questão dos tabus que existem com relação aos órgãos sexuais, mas quando se fala em higiene íntima, eu fico pensando no autocuidado. E às vezes, no decorrer da vida, esse autocuidado ele é deixado em algum lugar, por aí. Então, é um cuidado que precisa ter, porque a gente se descuidou, na verdade, de tudo. De tudo, exatamente. E isso pode estar tanto associado com uma educação, como pode estar associado a alguma questão de saúde mental, né, Márcia? Uma Exato. depressão pode fazer com que a gente perca autocuidado, crises de ansiedade, Por pode isso fazer... que eu tô te perguntando, porque... Então, temos aí, a gente abre um leque de opções. Mas a gente sempre tem que pensar em olhar para si, né? É um autocuidado, né? Primeiro eu vou cuidar de mim para depois conseguir olhar para o outro. Se a gente não cuida da gente, a gente não olha para o outro. E aí em todos os aspectos, físicos e psicológicos. Entre os recursos que nós comentamos aqui, existem ainda os lenços umedecidos. E aí? Tá liberado? Cuidado com essas questões de lenços umedecidos, até mesmo pela questão do pH vaginal, né? Tá. Pelo pH peniano. Tá numa urgência lá, em algum lugar, fora de casa. Vou até tomar cuidado de falar isso. Ok, usa, mas não tá. Se pode lavar, é melhor. Não substitui. Não substitui. Não que hoje tem alguns específicos para região vulvar, região peniana. Aí, ok. Mas também não é para ficar usando sempre, né? Então, assim, vamos... É numa emergência. Bom senso. É numa emergência, bom senso.
né? Sempre. Pode parecer que eu vou desviar um pouco do assunto, mas eu acho que tem um pouco relação, que é a questão da depilação. Alguns cuidados são necessários quando se faz essa depilação? Primeiro, aonde você tá fazendo essa depilação, né? Eu acho que assim, você tem que cuidar sempre. O pelo tá ali, ele tem uma função, ele tem uma função de proteção. Tem gente que é totalmente contra o depilar, fazer a depilação brasileira, né? Que É, o que eles Brasileira falam. total. né? E, então, assim, é também o bom senso, né? É o autocuidado e o bom senso. Veja como é que tá a sua saúde no geral, Uhum. né? Para daí você pensar em tirar tudo ou não tirar tudo. E volta, vem aquela questão assim: posso tirar tudo? Não posso tirar tudo? Lavo só com água ou não ponho sabão? O pelo, ele acaba sendo uma barreira protetiva. Então, assim, com cuidado, tá, gente? Eu não vou falar não tira ou Porque tira, também é... porque tem outras questões aí envolvidas, tá? Mas assim, ele tá lá, ele tem uma função. Mas sempre com cuidado, tá, gente? E acho que cai numa questão também que, assim, fez a depilação. Se a pessoa se conhece e percebeu que tem uma irritação, acaba que às vezes tem um corrimento maior, pode até desenvolver uma candidíase. Então, assim, Para. se observa, né? Para. Tem muitas depilações que, de fato, pode causar uma irritação maior. Pode. Sim. Então, é o autoconhecimento. Conhecimento. A gente está entrando na reta final desse episódio aqui. Eu queria saber de vocês, meninas, se tem alguma recomendação final quando o assunto é higiene íntima. Primeiro se limpe. E se conheça. E se conheça. Assim como nós vamos fazer as unhas toda semana, por exemplo. A gente corta cabelo, a gente pinta cabelo. Toma banho. Então, se limpar, né? O se limpar no sentido geral, né? Se eu tomo banho todos os dias, eu tenho que lavar minha vulva, meu pênis todos os dias também, né? E se conhecer sempre. Ir ao médico sempre para fazer os exames de rotina. Viu alguma coisa de diferente? Procura ajuda de um profissional da saúde. Sim, verdade. Mais alguma coisa? É isso. É isso. Se É conheçam, isso? Exatamente. Bom, gente, como diz aquele ditado, pobre mais limpinho, sabe como é que Eu sou pobre, mas sou limpinho. É mais ou menos isso. É isso aí. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido muito, eu aprendi bastante. É uma informação que pode parecer que não tem muito a ver com o sexo, mas está totalmente relacionado. Sim, totalmente. Né? Nós aqui sempre buscamos trazer um assunto que imaginamos que vocês queiram ouvir, mas o canal está sempre aberto. A gente sempre fala aqui, o canal está sempre aberto para que vocês mandem sugestões de temas para que as especialistas possam falar sobre. Vamos apresentar aqui os nossos queridos? Vamos então, lá. aqui é a Vuvu, certo? A Vuvu. Quer apresentar ela completa, Nath? Apresenta ela completa. Essa é a Vuvu. Lembrando que vulva é a parte de fora, vagina é a parte de dentro. Nós chamamos de Vuvu tudo para dar um nome, para ficar lúdico. O complexo. Aqui nossa conversa, tá? E lembrando que o nosso clitóris está aqui atrás, né? Mais um pouquinho para dentro, só que aqui tem a glande dele que aparece, aqui tem todo o clitóris aqui. Vamos cuidar bem dele também, tá, gente? Por favor. E o Braulio. E o Braulio. E o Braulio. Aqui está o nosso Braulio, que de homem não tem tanto segredo, né? Homem é Mas o Braulio, ele compreende essa parte, mas os homens não podem esquecer de lavar a bolsa escrotal. Sim. Né? As dobrinhas da bolsa escrotal, que isso é muito importante. Legal. Aqui o nosso Braulio. E o nosso veterano Chico. O Chico é muito especial. Firme e forte na nossa bancada. E é isso, gente. Esse episódio, ele tá terminando. Eu espero, sinceramente, que a sua sexta-feira seja limpa
interessante, Saudável. saudável e com bastante prazer. Vamos viver com prazer e aproveitem a sua sexta-feira. A gente volta semana que vem com outro tema. Eu espero vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.